A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos, aos ouvintes da Palavra de Deus. Espero que todos estejam bem neste momento em que vamos tirar para a meditação na Palavra de Deus, que você possa ter em paz, em harmonia com Cristo e na alegria do Espírito Santo nós possamos passar momentos prazerosos estudando a Palavra do Senhor. Hoje, domingo 11 de setembro de 2022, vamos dar continuidade aos nossos estudos da Escola Bíblica Dominical deste terceiro trimestre do ano, cujo tema é os ataques contra a Igreja de Cristo. A Igreja sofre muitos ataques. E na lição de hoje a nossa reflexão é sobre a sutileza das mídias sociais. E para isso nós vamos ler um texto bíblico lá em Romanos 12, verso 17, que diz assim: A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Vamos fazer um período de oração pedindo a Deus que nos dê sabedoria para a compreensão dos seus propósitos através desta lição. Senhor meu Deus, aqui na tua presença, pedimos a tua graça, Senhor, a alegria do teu Santo Espírito, porque vamos meditar na tua palavra, Senhor, e precisamos dessas coisas para que a tua palavra penetre no nosso coração, nos trazendo direção, compreensão daquilo que for necessário. Isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nesse 7 de setembro, um rapaz fez um vídeo ali nessas manifestações que reuniram milhões de pessoas no Brasil inteiro. Pelas imagens, me pareceu que ele estava lá no Rio de Janeiro, em Copacabana. Parecia ali um ambiente de praia, tinha uma multidão muito grande onde ele estava. E a uma distância dele, uma questão de 10, 15 metros, tinha uma barraquinha, um carrinho, melhor dizendo, de água. E esse rapaz queria comprar uma água, mas ele não iria conseguir atravessar aquela multidão. Então o que ele fez? Ele pegou uma nota de R$5 e foi passando para as pessoas que estavam atrás com o recado: olha, por favor, vai até aquele carrinho lá, chega até aquele carrinho com essa nota que eu quero comprar uma água. E o pessoal foi, um passando para o outro, dando o recado, até que chegou no carrinho. O moço ali que servia no carrinho deu a água e as pessoas trouxeram de volta. E o rapaz pegou a água e exaltou a honestidade o companheirismo, né, do povo brasileiro, que estavam em alegria, em harmonia, participando daquela grande festa cívica. E o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que este vídeo, talvez os irmãos tenham visto, ele viralizou de uma forma assim, quase que instantânea. Eu mesmo vi um Twitter do presidente da República reproduzindo esse vídeo. Vi na televisão também esse vídeo à noite sendo mostrado no programa que eu estava vendo. Então,
nós vemos que as mídias sociais são uma ferramenta poderosíssima. Esse moço desconhecido, não era um profissional de mídia, ele fez um vídeo simples, mas esse vídeo, pela sua mensagem poderosa de união, de confraternização, ele viralizou em questão de horas. E eu não sei exatamente, não tenho os números, mas eu acredito que milhares e milhares de pessoas em todo o Brasil e até em outros lugares do mundo tiveram oportunidade de assistir esse vídeo. Então, a mídia social é uma arma poderosa, é uma ferramenta poderosa. Mas é como uma faca, né? A faca, ela tem um lado bom, ela corta legumes, ela corta carne, ela descasca uma fruta, ou seja, prepara os alimentos para que nós possamos saborear, mas também ela pode ser um instrumento de morte, pode ser usada por alguém de forma criminosa para tirar a vida de um outro ser humano. Essas mídias sociais que usamos hoje, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, são ferramentas poderosas de comunicação, mas também elas podem ser usadas para o engano, para disseminar o mal, para arruinar vidas. Então, na lição de hoje, nós vamos examinar isso, essas duas faces, a face luminosa das mídias sociais e a face sombria, sempre dentro de uma perspectiva cristã. Evidentemente que este assunto de mídia social é muito amplo e abrange vários aspectos sociológicos. Eu não vou, dentro da nossa limitação de tempo, ser tão abrangente assim. Vou militar a refletir com os irmãos sob uma perspectiva cristã. Não é? Cabe a nós, como cristãos, examinarmos a nós mesmos. Então, uma pergunta que você deve ter em mente na nossa lição de hoje é: como eu estou usando essa ferramenta? Estou usando o lado bom ou estou usando o lado sombrio? Então, o que eu quero deixar para os irmãos é isso: ver essas mídias sociais em relação à palavra de Deus e como eu, como cristão, estou me relacionando com isso. Como eu estou me portando? Eu estou usando o lado mal ou eu estou usando o lado bom? Então, eu quero começar examinando o lado bom. O lado bom é que nós podemos nos conectarmos com os demais irmãos. Lá em 1 Coríntios 5:9, essa relação com os irmãos é muito boa. O apóstolo Paulo recomenda. Ele fala assim: já por carta os tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Então nós vemos que o apóstolo Paulo usava a carta, o meio de comunicação do seu tempo, para se comunicar com os demais irmãos. Ele usava
isso constantemente. Lá em Colossenses 4,16, ele recomenda: quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede vós também. Então, o apóstolo Paulo recomendava o uso da leitura das cartas, suas e as demais cartas do Novo Testamento, os Evangelhos, Atos dos Apóstolos. Toda a leitura bíblica sempre foi aconselhada. Então, os irmãos liam nas igrejas aquelas cartas que recebiam de Paulo. Então, isso é um lado bom. A mídia social, ela tem esse lado bom. Você pode se conectar com os demais irmãos, por exemplo, para pedir a oração por pessoas que estão distantes. Então, você, às vezes, tem parentes distantes que estão doentes, que não moram na localidade que você congrega. Então, você pega o nome do parente, a situação, passa por os demais irmãos, os irmãos oram. Então há uma corrente de oração, um número de irmãos assim consideráveis orando pelaquela causa ou uma dificuldade que um familiar esteja passando na área da própria família, na área do emprego. Então você pode usar essa conexão das mídias sociais, principalmente o WhatsApp, para falar com todos os irmãos que você conhece, para que eles auxiliem em oração. Isso levanta um clamor na igreja, né? Podemos também usar para consolar irmãos que estão passando por lutas. Às vezes nós temos irmãos que estão passando por lutas, não podemos visitá-lo pessoalmente por algum impedimento, então passamos um WhatsApp, consolando o irmão, trazendo uma palavra de ânimo, de ajuda, não é? Para que aquele irmão que está passando em luta se sinta confortável. Podemos evangelizar, não é? Jesus falou: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Hoje podemos fazer isso através dessas mídias sociais. Podemos evangelizar. Entre as pessoas que têm o Facebook, geralmente ela entra em contato, recebe contato de parentes muito distantes, que às vezes nem conheciam, que por causa do sobrenome entram em contato com você através dessas mídias sociais. Aí você tem a oportunidade de evangelizar aquele parente distante que você nunca teve uma proximidade física. Você pode orar por irmãos que estão passando luta em países que são perseguidos por causa do Evangelho. Então sabemos através das mídias sociais de alguns irmãos que estão passando por muita luta, perseguições até de morte, em alguns lugares longínquos do nosso mundo, em que esses irmãos precisam de muita oração. Você pode contribuir para a obra missionária, para que esses irmãos recebam alguma consolação na parte monetária, não é? E tudo isso é um lado bom que essas mídias sociais nos trazem. Você pode estudar a palavra de Deus, tem muitos meios de você estudar a palavra de Deus, como nós estamos fazendo aqui, ensinando a palavra de Deus através da escola dominical. Eu entro em contato com irmãos que eu não conheço, que têm oportunidade de participar conosco de um estudo bíblico como esse que estamos fazendo. Muitas igrejas já não têm mais escola dominical, por isso eu peço aos irmãos, compartilhem esses estudos, que há, às vezes, fome da palavra de Deus e muitos irmãos já não estão tendo oportunidade e nem estão sendo educados para
a vida cristã através de um estudo sistemático da palavra de Deus, e a escola dominical é riquíssima nisso, e eu fico muito alegre de poder usar o YouTube, que é um meio de mídia social, para me comunicar com irmãos que eu não conheço e que podem ter oportunidade de meditarem comigo acerca dessas questões profundas que são levantadas na escola dominical. Então, esses são os lados bons, mas também tem um lado sombrio, e aí é que precisamos ficar muito atentos. Você, meu irmão, minha irmã, precisa ficar muito atenta sobre esse lado sombrio. Lá em Tiago 4,11, o apóstolo Tiago diz assim: irmãos, não faleis mal um dos outros. Ou seja, a mídia social é perigosíssima nesse aspecto. Um irmão fica com raiva de outro, fica com raiva de um parente, escuta uma fofoca de determinado irmão, e isso começa a ser disseminado nas redes sociais. E depois que a flecha é lançada, ela não volta mais atrás. Então você faz um mal terrível. Essas palavras ruins são disseminadas, são espalhadas por muita gente, e infelizmente as coisas ruins são mais espalhadas do que as coisas boas. Então, se você falar mal de um irmão, isso vai às vezes causar um problema familiar terrível, um, um desgosto, uma tristeza. Não use, meu irmão, não use. Pense bem antes de escrever alguma coisa e compartilhar nas mídias sociais aquilo que você quer compartilhar. Se for algo que fale mal de outro irmão, não faça isso. A palavra de Deus é clara. Tiago fala aqui bem claro: olha, irmãos, não faleis mal um dos outros. É um lado muito sombrio, que às vezes você, na raiva, não raciocina, mas o cristão tem que raciocinar, ele não tem desculpa quanto a isso. E agora, muito menos que você conhece esse versículo do apóstolo Tiago: olha, não fale mal um dos outros. Então, você, se falar mal nas mídias sociais acerca de algum irmão, você está cometendo pecado. Isso é bem claro na palavra de Deus. É um outro lado sombrio, a desumanização. Então, já vimos em lição recente sobre os desigrejados, pessoas que acham que podem seguir a nosso Senhor Jesus Cristo apenas nas redes sociais, recebendo mensagens de pastores, pregações, estudos como o nosso, e que isso é o suficiente para suprir as suas necessidades espirituais. Não, isso não é verdade, isso não é possível. Isso ajuda, pode cooperar, mas não completa. Em Atos 2, 44 e o versículo 46 também é muito claro. Diz assim a palavra de Deus: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. 46 fala assim: perseverando, unânimes, todos os dias, no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então, o contato físico é essencial para uma vida cristã. Quando Jesus viu Tomé, falou Jesus para Tomé: olha, coloca o teu dedo aqui na minha mão, nesse orifício que foi feito pelos escravos romanos. Contato físico, nós precisamos tocar uns nos outros, conversar, orar,
ter comunhão. Isso só é possível na igreja, no templo, onde nos reunimos para louvar juntos, orarmos a Deus juntos, intercedermos pelos irmãos juntos. Tudo isso só é possível através dessa comunhão pessoal. É impossível pela internet, mesmo quando é feito aquelas lives, não é possível o contato com os irmãos de forma ampla. Eu estou aqui dando essa escola dominical para os irmãos, mas tem muitos irmãos que ouvem essa escola e que eu não conheço, nunca vi, não sei das suas necessidades. Procuro transmitir alguma coisa, creio que o que tenho transmitido tem valor, mas não é suficiente. Os irmãos precisam ter um contato físico. Alguns irmãos gostariam de estar fazendo algumas perguntas para mim nessas aulas que damos, e às vezes também não é possível. Tudo isso remotamente tem as suas dificuldades. É um lado sombrio da nossa comunicação via essas mídias sociais. Precisamos estar juntos, comunhão no Espírito Santo. Eu costumo terminar os cultos na congregação, depois da oração final, falando aos irmãos: abracem os irmãos em nome de Jesus. É aquele contato final que é necessário para que os irmãos se alegrem uns com os outros. A igreja virtual, ela não supre essa nossa necessidade de contato. Outro lado sombrio é o mundanismo. Lucas 4, 5 a 7 diz assim: o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Então, as pessoas ficam extasiadas com a possibilidade de compartilhar a sua vida com outras pessoas pela mídia social em busca de reconhecimento, às vezes muitas frustrações, e a pessoa quer ver, que nem eu contei desse rapaz que por causa desse anúncio de pedir uma garrafinha de água, fez tanto sucesso da noite para o dia. Pode ser que isso atinja as pessoas a também ter essa missão. Eu posso ser conhecido por todo mundo de um dia por outro, é só eu fazer alguma coisa muito boa. Então, essas coisas fazem com que as pessoas, com essa necessidade de serem adoradas, de serem admiradas, elas cometam exageros e às vezes pecam com isso. Então, no Facebook, por exemplo, nós temos contato com família, com trabalho, com amigos, com vizinhos, aí você se expõe. Então, o sensualismo, fotos e vídeos íntimos, coisas íntimas, o crente se expondo à sua intimidade, isso é horrível, isso é horroroso. Como um crente pode expor a sua intimidade assim para mídias que vão para a sua família, vão para os seus amigos de trabalho, para os seus vizinhos, se expõe publicamente? Muito cuidado com esse tipo de coisa. Fazem qualquer coisa, estão lá tomando café da manhã, tira a foto do café da manhã, manda para o Facebook, para o Instagram, tá lá
na hora do almoço, põe, faz uma viagem e coloca, tudo coloca, tirando selfie o tempo todo, cristãos da selfie. Isso não é compatível com uma vida cristã sincera. Esse narcisismo, postando cada momento da sua vida e expondo publicamente, não é correto isso. É preciso ter muito cuidado com esse tipo de coisa. Então, meus irmãos, faça uma reflexão. Como você está usando esse meio, esse ambiente virtual? E se for necessário, faça uma limpeza. Limpe as suas mídias sociais, daquilo que você falou mal dos irmãos, daquilo que se você expôs da sua intimidade para o mundo virtual, porque essas coisas não agradam a Deus. Procure levar uma vida reta, use as mídias sociais, é um instrumento, como nós vimos, poderoso também para o bem, mas tem muita coisa má que precisa ser extirpada da vida do cristão. Que Deus te abençoe nisso. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, te damos graças, Senhor, por este momento em que meditamos sobre essa questão das mídias sociais, do grande alcance que elas têm através do mundo, que elas possam ser usadas pela tua igreja com sabedoria para promoverem a tua palavra, relacionamento sadio, as coisas boas, Senhor, que vêm do coração, para a edificação do teu nome, Senhor, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a fugirmos de todas as tentações, do narcisismo, Senhor, da sensualidade, dessas coisas que atraem tanto o mundo, mas que não fazem parte do escopo da vida cristã. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.